Tudo bem, Carlos? Como é que você é? Boa Bem? tarde. Tudo bem você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, que bom. Pra todos nós aí. Só aguardar um pouquinho, Carlos, para o Claro, pessoal ir entrando, né? Daqui a pouquinho a claro, gente começa, tá bom? sem dúvida. Eu já desde cara agradeço aí o convite, para mim é uma honra participar aqui. Que isso, um prazer pra gente aí poder bater esse papo aqui. Agora mesmo estava vendo a entrevista do que o presidente Secov deu hoje lá no São Paulo, no SPTV, né? Um bom dia, Interessante. São Paulo. Bom dia, São Paulo. O tema da retomada da economia agora é a bola da vez, né? É isso aí. É a bola da vez. Todos nós falando de protocolos e assim por diante, né? A prefeitura recebeu aí, se não me engano, quase 400 protocolos, mas uns 10% só de entidades que realmente são relevantes aí pro mercado, né? Então, a gente espera ter alguma prioridade aí pela relevância do Secov. Verdade, verdade. Bom, boa tarde, pessoal. Com muita alegria que iniciamos mais um Assuntos Concretos. Esse é mais um evento digital conectado à Concrete Show South America. E hoje nós temos aqui a alegria de termos conosco o Carlos Borges, que é vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov. Ele é colega engenheiro civil formado pela FAAP, com pós-graduação em administração pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado, especialização em marketing pela SPM e mestrado em engenharia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é o CEO da Tarjab Incorporadora, é isso? Exatamente. Isso, Tarjab, exatamente. Tarjab, né? Porque como eu sou, eu tenho origem árabe, eu tendo a falar o J como I. Então, Sim. e também, como eu disse, vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov. Então, como disse, boa tarde a todos, boa tarde, Carlos. Gostaria, se você está, estou muito feliz de poder comentar com você aqui as perspectivas para os próximos anos e para esse momento de retomada do mercado imobiliário, né? E abro a palavra para você se apresentar aí para a turma que já está nos acompanhando aqui nesse momento. Ok, boa tarde a todos. Como foi dito aqui, meu nome é Carlos Borges, eu sou vice-presidente lá do Secov São Paulo, estou há 36 anos no mercado imobiliário, né? A Tarjab é uma empresa de médio porte, hoje com faturamento na faixa de 250 a 300 milhões ano. Nós temos aí 1.400.000 metros quadrados de obras executadas, 110 prédios aproximadamente. E a minha vida é o mercado imobiliário, eu respiro e vivo isso tanto na empresa quanto institucionalmente aí. E para mim vai ser muito bom aqui bater um papo com vocês a respeito do nosso setor aí, que é tão relevante para a economia brasileira. Sem dúvida, Carlos, é um setor que, tanto em termos de impacto econômico, como de impacto em empregos, é fundamental para a nossa economia. E a gente sabe da relevância, da importância, né? Hoje mesmo eu estava comentando anteriormente, ouvindo o Basílio Jafé, presidente do Secov, lá no Bom Dia São Paulo. Ele falou uma coisa que é realmente muito importante. A compra de um imóvel é talvez o momento mais importante e relevante de uma família, porque é a compra mais importante que ela faz ao longo da vida e onde ela realmente quer constituir aquilo que é mais importante para todos nós, que é a família, né? E eu acho que essa é uma missão muito importante que o setor da construção civil tem, justamente da moradia e da atenção às pessoas nesse momento tão importante que estamos vivendo, né? Então, para começar o nosso papo, né, claro, precisamos falar da pandemia, né? Apesar digamos assim, de muitos planos terem sido suspensos nesse primeiro momento, né, a gente já está realmente se posicionando para uma retomada, né? E nessa retomada, quais são os principais sinais de recuperação que você já está identificando e qual é a avaliação sobre esse momento atual e de retomada que a gente tem agora para a nossa frente? Eu acho que os sinais da retomada são claros, né? Eu acho que do ponto de vista da pandemia propriamente dita,
a gente continua tendo notícias contraditórias, né? A gente vê uma hora que o número de leitos, a ocupação diminuiu significativamente, depois a gente vê que, que ontem houve um recorde de casos aqui em São Paulo, a gente vê uma quantidade por milhão de habitantes menor do que muitos países no Brasil, ao mesmo tempo a gente vê uma curva ascendente ainda, né, com uma sinalização de que talvez a gente não tenha chegado no pico, né? Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, da questão da saúde, eu acho que a gente tem uma interrogação muito grande pela frente. Mas a questão que eu acho que já há um relativo consenso né, entre a sociedade é que, de alguma forma, nós teremos que conviver com o vírus, administrar os riscos decorrentes dessa convivência e fazer uma retomada, porque a gente não aguenta mais, né? Tem, claro, o aspecto pessoal de cada um, né? Tem gente curtindo a pandemia, né? E aproveitando para ler, para estudar, e tem gente desesperado do ponto de vista pessoal para voltar ao trabalho, né? Mas do ponto de vista econômico, o fato de nós sermos um país pobre, né? A gente não tem alternativa. Nós temos que voltar, não há outra forma, e a gente tem que entender que a perspectiva é de que durante aí pelo menos um ano e meio, a gente vai ter que conviver realmente com um protocolo de saúde diferente, com um risco maior. Então, o que nós podemos, né, e devemos fazer é tomar os cuidados recomendados, que todos sabemos de cor, cuidarmos da nossa imunidade pessoal, né, do ponto de vista de estar bem, cuidar de sono, de alimentação, da parte atividade física, né? É um crime, por exemplo, alguém que estava fazendo esporte ficar em casa parado. Tem que fazer alguma coisa, senão você baixa a sua imunidade de maneira importante, né? E sem contar a questão aí afetiva, espiritual, né? Então, nesse quadro, eu acredito que é irreversível, é inexorável que a gente tenha uma volta, né, agora do processo. Eu acho que ontem o decreto que saiu no último sábado do prefeito materializa de alguma forma isso, né? Ele coloca o adiamento da quarentena por 15 dias, mas ele permite que os diversos setores da economia apresentem protocolos onde a gente pode voltar a trabalhar de uma forma a minimizar os riscos aí de infecção e assim por diante, né? A questão é que a gente vai voltar devagar e diferente. Nós temos que ter humildade, acho que ninguém sabe quando exatamente será a recuperação, de como ela voltará. A gente tem essa sopa de letras, né? Recuperação em V, em W, vai ser o símbolo da Nike, vai ser um U, quer dizer, então, eu acho que tem muita especulação, mas a volta propriamente dita, eu acho que começou. Nós começamos um processo de volta e o mercado imobiliário ele tá inserido nesse contexto, né? Nós temos uma questão, uma certa vantagem, porque nós não paramos as obras, né? As obras continuaram trabalhando com uma série de outros cuidados. Os escritórios que não têm visitação pública também estão liberados, e agora nós estamos no processo aí de organização da volta, tanto dos escritórios com visitação, quanto dos espaços onde a visitação é o forte, né, como showrooms, apartamentos decorados, estandes de venda e assim por diante. Mas recuperação já começou, a volta já começou. Que bom, que bom. Efetivamente, nós temos dentro da construção civil em São Paulo mais de 650 mil pessoas trabalhando, né? E não pararam. Efetivamente, as obras continuaram, né? Com todos os devidos controles sanitários e de higiene, né? E de distanciamento, e que coloca realmente uma boa possibilidade de oferta para o mercado. E justamente essa questão de oferta de lançamentos para o segundo semestre, como é que ela está? Como é que os preços vão se comportar? Você tem uma dica para nos dar nesse sentido? Olha, os lançamentos do segundo trimestre de 2020 foram todos adiados, né? Então, quem tinha lançamento adiou para o segundo semestre.
O que eu tenho sentido do mercado, e essa é a posição da Tajab, como eu sinto de outras incorporadoras, é de uma retomada no segundo semestre, ou seja, de continuidade dos planos de lançamento para o segundo semestre. Há um raciocínio que seria natural de uma reprecificação de ativos, né, quando você tem situações de crise. Eu, particularmente, não acredito que isso ocorrerá, por vários motivos específicos da cidade de São Paulo, né? Nós temos uma escassez de terrenos, uma legislação bastante restritiva, um aumento de custo, porque apesar de estarmos vivendo a crise, a produção em São Paulo está aumentando, decorrente de vendas que aconteceram no ano passado. Então a gente está tendo, né, nós teremos mais obras sendo executadas no segundo semestre de 2020 do que no primeiro semestre, e teremos mais obras em andamento em 2021 do que 2020, mesmo que a crise continue brava e se estenda durante muito tempo, porque a gente teve o ano passado um recorde de lançamentos e vendas na cidade de São Paulo. Então, em função desses múltiplos fatores, né, aumento da produção, que não gera diminuição do custo de obra, dificulta, escassez de terrenos, um mercado bastante concorrencial, eu vejo um mercado eventualmente um pouco menor, mas eu não vejo menor quantidade de preço. Eu, por exemplo, não tenho margem para vender mais barato. Não vale a pena hoje a gente lançar empreendimentos novos se você pelo menos não tiver estabilidade de valor. Então, eu não acredito que a pequena recuperação de preço que ocorreria, eu acho que ela foi suspensa, mas também, por outro lado, não acredito numa queda de preço. Então, acredito numa estabilidade para os próximos 2 anos, né? E, naturalmente, como o consumidor está com mais poder de barganha, né, especialmente neste momento agora, eu acho que tem uma mensagem aí que as empresas terão que melhorar a sua eficácia operacional, terão que otimizar custos para continuarem a sobreviver e serem mais competitivas neste novo mercado que está acontecendo aí. Não, legal. E ontem mesmo eu estava participando de uma reunião com o pessoal da BIMAC, né? E nós estávamos falando muito sobre a questão de crédito, sobre a redução da taxa Selic, oferta no longo prazo, para investimentos de longo prazo. E a gente sabe que o imóvel também tem esse sentido, né? Que a gente tem, digamos, claro, um desembolso em termos de investimento digamos, no médio prazo, né? Mas que muitas das coisas são feitas realmente observando em termos de consumidor a longo prazo. Como é que você enxerga o crédito agora, o crédito imobiliário, ou programas também do governo e tal, para suportar essa retomada? Olha, o crédito imobiliário está mais escasso e está mais caro. Então, há um movimento que aconteceu em todas as crises que eu já vivenciei até hoje na minha carreira. Os bancos, em situações como essa, ficam com receio de emprestar, porque entendem que, especialmente as empresas de pequeno e médio porte, podem quebrar, né, para falar em português claro. Então, eles querem emprestar para empresas que não precisam de empréstimos, né, como sempre aconteceu, né? Então, do ponto de vista das empresas de médio porte, que é o meu caso, a gente sente o crédito um pouco mais escasso e um pouco mais caro. Há crédito imobiliário ainda, ele não está fechado realmente, né? E acho que para o consumidor também, eu estava vendo uma reportagem ontem de que entre 9 em cada 10 pequenas empresas não estão tendo acesso a microcrédito, né? Então, o crédito, de uma forma geral, não está chegando na ponta, né? Então, essa é uma situação que dificulta de uma certa forma. Por outro lado, apesar de a gente ter uma projeção de taxas de longo prazo maiores, né, e taxas de curto prazo menores, né, a gente está com o menor nível da Selic histórico até hoje, então, para quem está numa situação mais confortável, está empregado, tem uma situação, a gente vai ter excelentes oportunidades de aquisição de imóvel, porque a gente tem as empresas flexibilizando um pouco mais, as taxas de juros menores. Então, eu vejo 2 movimentos que eu acho que podem
vamos dizer assim, se equilibrar. Por um lado, do ponto de vista das empresas, uma dificuldade de acesso ao crédito, mas, por outro lado, para quem consegue ter esse crédito, oportunidades interessantes de investimento imóvel. E investimento imóvel, né, aí é claro que eu estou de cabeça no ramo e né, se eu não acreditasse em imóvel, não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Mas a gente tem fatos concretos. Quem investiu em imóvel no Brasil nos últimos 30 anos jamais perdeu dinheiro. É claro que existem momentos que você tem menor liquidez, né? É claro que para você investir em imóvel você tem que cuidar de fundamentos, né? Da localização, do preço, da qualidade, da empresa que você está comprando, né? Quer dizer, mas não tem, o investimento imóvel ele é muito seguro e tem um aspecto bastante interessante agora, né, de reserva de valor e de segurança, né, para muita gente. Eu conheço muita gente que estava no mercado financeiro e que falou, puxa, se eu tivesse aplicado imóveis, eu estaria melhor hoje. Né? Então, a gente vê esse movimento, sim, né? E sem contar o aspecto patrimonialista do brasileiro, né, do latino, que é muito mais forte do que em outras sociedades, e o aspecto também interessante, que acho que todos nós estamos vivendo agora, que é a nossa relação com o imóvel. Né? Nós estamos mais em casa. A gente está valorizando mais o imóvel. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em gasto consciente, as pessoas estão economizando. Né? Você não precisa ficar de terno e gravata. Né? Eu não vou baixar aqui a minha câmera para não mostrar os meus shorts aqui, né? como a maioria das pessoas. Né? Então, hoje, as pessoas estão com consumo mais consciente, né? Restaurante, roupas, né? A gente está valorizando, a gente está percebendo o que é realmente importante, né? Então, alguma coisa com relação a compras supérfluas, eu acho que vai diminuir. Por outro lado, há uma tendência de que aquilo que é importante, e o imóvel está nessa categoria, alguém pense assim, poxa vida, não está na hora de a gente viajar menos e comprar o nosso imóvel? Então, eu acho que tem um aspecto, né, do copo cheio da crise em relação ao mercado imobiliário e, naturalmente, toda a insegurança, né, que gera num momento assim, porque, naturalmente, quando as pessoas têm insegurança também, elas podem tender a adiar decisões importantes como a compra do imóvel. Né? Eu sempre comento lá com o meu time assim, a nossa responsabilidade. Né? A gente, muitas vezes, retém, durante 30 anos, 20% a 25% da renda de uma família. É muita coisa. Então, o nosso setor ele é muito impactante, ele trata do bem que gera a maior relação emocional que nós temos com qualquer outro bem, né? A sensação de abrigo, de segurança. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande mesmo. Mas eu, no frigir dos ovos, eu estou muito otimista e acho que a gente vai ter muitas oportunidades interessantes para frente e quem conseguir entender esse novo consumidor, esse novo mercado, vai sair na frente. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu morei 7 anos na Alemanha e existe um ditado, pelo menos na Baviera, né, que a gente falava assim sempre, né, que aqui a gente tem aquela questão de escrever um livro, de fazer de plantar uma árvore, mas lá na Alemanha eles falam assim, a minha vida é ter filhos, ter uma casa e ter uma Mercedes na garagem. Né? Isso que os bávaros sempre falaram, os alemães falavam. Né? É verdade. Então, normalmente, essa questão do bem de raiz é muito importante, evidente, para todos nós. Né? Dá uma pergunta aqui do Veloso, né, que realmente é uma questão muito interessante, porque a gente, dentro da Concrete Show, e dentro do FutureCon, que é o evento de tecnologia que eu também toco, né, nós temos falado muito sobre cidades inteligentes, smart building e assim por diante. Né? Então, ele pergunta aqui, qual é a perspectiva de mudança quanto à arquitetura de usos e mudanças nos ambientes dos novos produtos para unidades residenciais e comerciais? Ou seja, quais são as mudanças arquitetônicas que a gente pode esperar? Casas mais funcionais, unidades mais funcionais, mais automatizadas, como é que você enxerga isso? Olha, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente tem algumas pistas, né? Então, acho que a primeira delas é com relação a imóveis corporativos, né, a escritórios de uma forma geral. Eu acho que está claro que as empresas perceberam que não precisam do espaço que tem hoje.
Quer dizer, quem está usando um espaço de 100 metros fala assim, poxa, eu não preciso de 100. Eu não sei se é 80, se é 70, né? Quem precisa de 500 fala assim, eu não vou precisar de 500. Eu acho que não é real uma transição de 100% para home office, até porque já houve experiências, né, no mundo em relação a isso. A própria Microsoft tentou e voltou atrás um pouco, porque a gente tem um certo cansaço, né, de você ficar o tempo todo no home office. Você precisa de interações sociais, você precisa ter a rádio peão, precisa ter a cultura da empresa de alguma forma transbordando, né? Agora, é natural que em muitas situações a gente tenha percebido de que a gente consegue ter uma excelente produtividade em relação a trabalho remoto, a home office, né? Então, escritórios corporativos, eu entendo que terão uma dificuldade maior, né, pela necessidade de menor espaço, e terão que se reinventar colocando hubs, né, espaços onde as pessoas vão passar de vez em quando e não trabalhar o tempo todo, e aí com espaços de convivência, espaços mais agradáveis, né? Então eu vejo uma revolução aí, né? Acho que os escritórios terão que se reinventar, inclusive para que eles sejam atrativos e confortáveis para que as pessoas realmente se estimulem a passar por lá, né? Agora, no caso dos apartamentos residenciais, a gente está percebendo já, em primeiro lugar, as pessoas querem praticidade, né? As pessoas querem facilidade para limpeza, para manutenção. Muita gente que dispensou a empregada nesse momento, ou porque ela era do grupo de risco, ou porque querem economizar, ou porque não querem conviver o tempo todo com alguém dentro de casa, estão chegando à conclusão que eu não quero mais empregada. Eu faço uma divisão de tarefas aqui em casa, né? Não é à toa que a venda dos robôs aspiradores explodiu no Brasil, né? Acho que, né, eu conheço muita gente que comprou, estou comprando também aqui para minha casa. Então, eu acho que, em primeiro lugar, uma arquitetura que facilite a limpeza, a praticidade, né? Para que você faça, como os anglo-saxões fazem há muito tempo, para que você faça as coisas sem depender de um terceiro, né? Então, eu vejo que essa é uma questão. A segunda, o home office, a gente vai ter que incorporar, né? Então, talvez o terraço gourmet tenha uma multifunção, ele seja um espaço, um home office durante o dia, e aí eu vou ter que cuidar de ventilação, de iluminação, de acústica, de uma forma melhor do que antes, para poder atender a esta forma. Talvez os prédios tenham espaços de convivência interessantes para você, mesmo trabalhando em casa, você tem um local de descompressão, para você poder eventualmente sair do prédio e colocar, né? E poder espairecer de alguma forma. Questões como conforto térmico, né? Ventilação, como eu tinha falado, não só no ambiente do home office. Então, biofilia, né? A presença de verde de uma maneira integrada, agradável e a favor, né, porque a gente tem estudos que comprovam que a mente humana produz e relaxa mais quando ela está na presença de madeira, de verde, de plantas, né? Mas não é qualquer planta que vai poder ser colocada num apartamento, né? Eu lembro que logo no começo da empresa nós entregamos um prédio com floreira, e a planta que nós colocamos era tão inadequada, ela cresceu tanto que ela entrou pela tubulação vertical do prédio inteiro, né? Então você tem arte, você tem conhecimento técnico para fazer isso, né? Então a neurociência, né, aplicada à arquitetura, então eu acho que a gente vai ter, do ponto de vista psicológico, sociológico, antropológico, a ergonomia, a gente vai ter uma série de disciplinas que passarão a ser percebidas mais e valorizadas pelo consumidor e que se materialização na arquitetura. Então eu vejo também grandes oportunidades. Eu estou citando alguns poucos exemplos que nós já estamos revendo projetos, né? Estamos revendo projetos e acho que tem bastante oportunidade, bastante coisa interessante que vai repercutir no mercado de arquitetura daqui para frente.
Não, exatamente. Eu acho que esse novo normal que a gente fala passa justamente para a questão de uma visão um pouco mais utilitarista da casa, né? Não simplesmente uma coisa, né? Exatamente. Veio uma pergunta aqui do Marcondes também, que ele voltando à questão dos lançamentos, né? Ele pergunta como deverão ser os lançamentos, onde os estandes de venda têm fundamental papel, mas que também tem muitos trabalhos aqui perto de casa, mesmo aqui no Morumbi, tem uma situação dessas, né? Onde a gente tem uma grande concentração de clientes, né? Onde tem várias promoções para que os clientes venham ao stand, né? Como é que você vai ver isso, enxerga isso nessa retomada? Então, eu tenho a visão de que a experiência digital será muito mais importante, muito mais utilizada, né? Mas eu ainda vislumbro uma convivência entre o presencial e o digital. Eu não acho que as pessoas vão comprar imóveis simplesmente colocando no carrinho da internet lá, pegando o cartão de crédito e comprando, né? Agora, o que é interessante, a gente já tem mais de 90% das pessoas que procuram imóveis iniciando a busca pela internet, e o que a gente percebe é que os poucos preconceitos que existiam, né, pessoas, por exemplo, acima de 55 anos, tem uma pesquisa que 85% que utilizou pela primeira vez a internet gostou e vai continuar utilizando e achou muito mais fácil do que imaginava. Então, eu acho que o mundo digital, ou você está, ou você não existe. Não existe mundo digital e mais mundo analógico. Só praticamente é o mundo digital, né? Então, eu entendo que questões como inteligência artificial, big data para você conceber produtos e prospectar negócios, né? Atendimento por robôs, realidade virtual no sentido de você prover experiências digitais muito mais sofisticadas e presenciais do que hoje que a gente tem. Então a gente vai ter uma aceleração assim, para mim, radical de coisas que já estão acontecendo hoje, né? Nós tínhamos, por exemplo, na empresa lá um projeto para, no segundo semestre deste ano, migrar para os contratos digitais. Em uma semana eu já estou com todos os contratos digitais, né? Todos já tenho hoje, em uma semana a gente colocou de pé. Então, a pandemia ela é um grande catalisador do mundo digital. Agora, eu entendo que os apartamentos decorados, talvez para empreendimentos menores, talvez possam ser substituídos por maquetes físicas ou mesmo virtuais, bastante mais sofisticadas do que hoje, mas eu acho que para grandes VGVs, eu entendo ainda que a gente vai ter uma migração e durante um bom tempo a gente ainda vai conviver com apartamentos decorados, e é claro que, né, com esse novo protocolo aí das máscaras, de quantidades menores de pessoas ao mesmo tempo, de higienização num nível muito mais intenso do que a gente via antes, né? Então, eu acho que dizer que vai ser 100% digital, não. Mas que a experiência digital terá que ser muito mais adequada, né? Então, a gente está trabalhando para isso, né? E hoje, por exemplo, a gente consegue, antes dos lançamentos, né, na identificação dos públicos-alvo, na concepção de produtos, na leitura do comportamento das pessoas, através de Big Data, a gente consegue ter informações que são primordiais para a gente conseguir conceber os empreendimentos melhor, né? E isso vai conversar, né? A arquitetura, ela terá que se utilizar muito do Big Data, né? Que nós estamos aprendendo, né? Hoje a gente não tem falta de informação. A gente tem excesso de informação e está aprendendo a transformá-la em informação inteligente. Nós estamos aprendendo, estamos longe, estamos engatinhando ainda, mas acho que estamos num processo bacana e interessante aí pela frente. Verdade, é um fato, né? A gente cada vez mais com o trabalho com esses grandes bancos de dados, digamos, os bancos informacionais que a gente consegue montar, são muito relevantes para entender melhor o consumidor, mas também entender melhor aquilo que a gente pode oferecer para o consumidor, né? Sim. E tanto em termos de tecnologia como em termos de soluções, né, arquitetônicas, né? Eu tenho um colega muito próximo, né, que ele também também tem uma incorporadora e ele fala que ele trabalha nas duas pontas, né, na ponta do alto padrão e na ponta dos programas tipo Minha Casa Minha Vida.
Como é que você enxerga e qual a perspectiva de evolução desses programas de mais baixa renda? Olha, a gente já tem uma experiência agora na pandemia de que os programas Minha Casa Minha Vida estão sofrendo menos, né? As empresas que trabalham com esses programas estão tendo menor redução de venda e, portanto, estão sofrendo menos na crise. Como a gente tem um mercado brasileiro de 85% voltado para a classe C, então a gente não tem opção como sociedade de não ter programas habitacionais que fomentem a construção para esse tipo de população, né? Então eu vejo ainda com bastante sustentabilidade o mercado de baixa renda, e aí o governo pode mudar de nome do programa, mas esses incentivos que são necessários para a sociedade continuarão, porque não existe outra forma de se comprar apartamento a não ser tendo condições de juros privilegiadas e numa visão de longo prazo, né? A gente consegue comprar um bem e pagar um juros escorchante, caro, para pagar em 6 parcelas, mas não consegue sustentar um financiamento de 20, 30 anos com juros altos, né? Então eu vejo como com continuidade, seja através do governo ou através da iniciativa privada, da criação de condições que permitam de fato a continuidade, né? O mercado de média e alta renda, ele sempre se resolveu mais sozinho, sem ajuda do governo, né? Através de financiamento com bancos privados, ou mesmo através diretamente com as empresas, e eu acho que ele vai continuar e talvez seja o mercado onde primeiro a gente vai enxergar todas essas novas tendências que vão decorrer da sociedade, né? A gente sempre tem... A mesma coisa acontece com o carro, né? O primeiro carro que teve o airbag não foi o carro popular, foi o carro mais sofisticado, né? E depois, aquilo que vai naturalmente sendo incorporado como linha de produção, acaba também chegando no popular, né? Então, acho que a gente vai ter um movimento muito forte, muito concorrencial das empresas aqui em São Paulo para atender melhor este público, né? Eu brinco que o sonho de todo incorporador é construir para a classe média na Zona Sul, só que não tem mercado para todo mundo construir para a classe média alta na Zona Sul, né? Porque tem um limite, né? Então, acho que aí é que a gente vai, naturalmente, sentir essas tendências, né? Por exemplo, sustentabilidade, eu acredito que seja uma outra tendência importante, né? Consumo consciente, as empresas que conseguirem mostrar para o seu consumidor os benefícios da economia da sustentabilidade, não só a questão nobre de proteção do planeta, né? Então, acho que tem uma oportunidade. E acredito também que valores como credibilidade, confiança, compliance, transparência, também as empresas que verdadeiramente praticam esses valores, acredito eu, que terão vantagem nesse novo mundo aí que está se delineando e que eu estou muito entusiasmado com ele, para ser sincero. Não, verdade. Acho que todos nós, acho que esse é uma novo conceito que nós estamos trazendo que deverá ser realmente fixado em termos de uma relação mais transparente e cordata em termos de valores, né? Acho que com a sua resposta também já respondeu uma outra pergunta que chegou aqui, né, sobre a possibilidade de que financiamentos fossem facilitados pelo enriquecimento do setor, né? Você gostaria de fazer algum comentário, né? Porque eu acho que já conversamos bastante sobre financiamento. Eu acho que o mercado continuará precisando de apoio governamental para baixa renda, né? E no caso da média e alta renda, através dos bancos privados, eu acho que vai se resolver. A questão principal é a insegurança, né? Se a gente tiver uma situação realmente de desemprego muito grande, um caos social, mas eu não acredito que esse seja o cenário provável. Legal. Também veio outra pergunta aqui da Mariana, né? Perguntando sobre o que mais valoriza um imóvel em termos de quesitos internos, né? Caso em termos de valor de revenda, né? Além da manutenção, que sempre é uma questão que a gente sabe que isso é impactante, né? Você acha que aquilo que a gente conversou um pouco antes, que o minimalismo arquitetônico
para que as casas, as unidades habitacionais se tornem mais funcionais, isso vai se tornar um elemento de valorização no futuro? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje, né, se a gente for pensar historicamente, a gente sempre procurou valorizar num apartamento o quarto do casal, né, dar um toque especial, um banheiro maior, armários em quantidade legal, um espaço maior, ventilação e iluminação, colocar uma porta com um preenchimento total para ter uma privacidade do casal. E a cozinha, né? E a cozinha definitivamente entrou na sala, né? A cozinha, durante um certo tempo, era compartimentada e havia muita resistência das pessoas de colocarem aquela janela americana, porque você tinha cheiro, gordura, né? Hoje a cozinha entrou na sala. A gente não tem mais nem a parede, né? A gente tem cozinhas completamente integradas à sala e as pessoas fazendo cozinha funcional, com menos óleo, né? E a gastronomia como um hobby sofisticado, onde você está tomando um drink, batendo papo, cozinhando, olhando para a sala, né? Então temos apartamentos de 150, 200 metros quadrados, onde a cozinha está dentro da sala, né? Então, agora, daqui para frente, eu acho que o minimalismo, sim, de uma forma geral, né, ele vai acontecer. Acho que as pessoas vão querer multifunções para as coisas, vão querer praticidade, e acho também que apartamentos muito grandes, né, apartamentos de 200, de 300 metros quadrados, eu acho que vão ser mais difíceis, né? Eu sinto hoje amigos, por exemplo, que falam, viram um apartamento de 150 super bem decorado e falaram assim, poxa, eu ia comprar um de 300, eu não preciso comprar. Eu quero mais viajar, eu quero ter experiências, eu não quero, né, ter esse custo de manutenção. E não é só pela questão do dinheiro, mesmo pessoas que têm muita condição financeira boa, por uma questão de filosofia, de conceito, de praticidade, de manutenção. Então, eu acho que um dos grandes ganhos dessa pandemia é que nós nos obrigamos a rever aquilo que é importante. Todo mundo teve que dar uma parada obrigatória e vivenciar o que está sentindo na casa. Então, eu sei o que eu estou me incomodando mais aqui, né? O barulho está me incomodando, é a sensação térmica, o que eu estou sentindo falta, né? Que espaço que está faltando, o que está a mais, o que eu não estou utilizando. Então, eu acho que tem uma exacerbação dessa percepção e eu concordo completamente que o minimalismo veio para ficar. E aí ele vai se refletir, né, na arquitetura, nos espaços e na sociedade como um todo. Legal. Eu acho que é por aí mesmo, né? A gente quer a vida mais simples e mais saudável, né? Sem dúvida. Uma outra questão aqui é se a forma de vender, alugar os imóveis vai mudar em razão desse novo normal que nós vamos viver, né? Já estamos vivendo, né? Que mudanças que a gente poderia destacar, né? Você falou venda virtual, mas o digital que o ser humano é gregário, vai realmente querer sempre experimentar em conjunto, levar aquela tia para também ver o imóvel e tudo, né? Mas em termos dessa relação, dessa dinâmica entre incorporadora, construtora, o corretor e o consumidor, o que você acha que realmente vão ser coisas que vão realmente mudar nesses próximos anos? Olha, eu acho que existe um processo muito grande de mudança que vem ocorrendo já há um certo tempo no processo de vendas e relacionamento com o cliente. E na mesma linha do que eu comentei anteriormente, eu acho que vai haver uma aceleração desse processo agora. Então a gente vê uma relação onde os corretores estão muito acostumados a atender presencialmente o corretor em estandes que são verdadeiras maravilhas, né? Showrooms grandes, sofisticados, onde você tem
comida boa, tem bebida boa, tem show de música, né? Esse quase que um espetáculo, né? Quase que um programa de família, e um costume talvez do vendedor, né? Do corretor de dar a palavra é meio chula, né? Que eles falam, dar um malho, né? E de dar aquela conversa, aquele papo, né? Eu lembro que há uns 15 anos atrás a gente fez uma pesquisa com corretores, com clientes ocultos, e teve três características que apareceram naquele momento. Primeiro, o corretor não sabia atender, né? Então, atendimento no sentido puro, né? Então, roupa inadequada, tom de voz, insistia demais, insistia de menos, era inadequado, tinha um português não muito bom, né? Em segundo lugar, ele não conhecia do produto. E pior que não conhecia do produto, ele não queria dizer que ele não conhecia do produto e, portanto, ele mentia quando ele tinha que dizer alguma coisa que ele não sabia, né? E a terceira coisa é que ele não era fiel à empresa que ele estava vendendo no momento. Então, por exemplo, se ele está num stand de apartamentos lá de 3 dormitórios, se ele percebe que a pessoa não tem dinheiro para comprar aquele apartamento, ele oferece um folder que está no porta-mala do carro dele, de outra empresa. Então, uma infidelidade com relação à própria empresa que ele está prestando o serviço. O que a gente vem fazendo progressivamente nesses 15, 20 anos para cá, talvez até extrapolando um pouquinho mais? A gente está treinando muito mais os corretores, né? A gente está treinando muito mais produto, né? Nós temos na empresa lá uma escola, onde eu tenho prova, onde eu tenho aula, e quem tem as melhores notas tem preferência de atendimento, né? Então nós estamos nos dedicando muito a treinamento de produto e treinamento de atendimento. E estamos colocando nesse treinamento de atendimento questões também institucionais, né? Sobre a empresa, sobre a história, sobre a credibilidade, né? Então, o que eu acho que haverá a partir de agora é um complemento mais forte da experiência digital. Então, nós temos uma etiqueta digital também. Da mesma forma que eu não posso ser inadequado e insistir muito, por exemplo, numa venda física, né? Da mesma forma, eu tenho uma arte, né? Eu não posso entregar todo o material, eu não posso mandar e-mail com determinadas características, eu tenho que calibrar o tom. E como a jornada do cliente hoje está muito mais longa do que já foi no passado, hoje o processo de vendas tem que respeitar essa jornada, né? Nós temos uma área na empresa que a gente chama de SDR, né, que é um jargão americano, que é o Sales Development Representative, que é a área de pré-venda. Então, hoje, quando um lead, né, um interessado, procura, a gente tem um pré-atendimento de uma pessoa que é CLT, que é funcionário da empresa, que não é um corretor, e que tem um preparo para não fazer uma venda forçada e para, especialmente, entender o que a pessoa está procurando, ao invés de ficar rapidamente mandando uma quantidade enorme de materiais que muitas vezes não é aquilo que a pessoa quer. Então, o processo de venda que respeita, que captura leads, né? Então, em primeiro lugar, voltando um pouquinho, eu não acho, por exemplo, que você vai numa padaria, colocar panfletos, encontrar uma pessoa comendo um pedaço de pizza que jamais tinha pensado em comprar um apartamento e que vai ver o corretor lá e vai comprar o apartamento, né? Então, essa lógica de fazer uma oferta ativa agressiva, entender que qualquer pessoa é suspeita de querer comprar um apartamento, eu já acho que começa errado também. Então, pensando num processo de captura de leads cirurgicamente, através de uma persona, de um público-alvo pré-identificado, e você tem hoje muitos meios de cirurgicamente atingir esse público que você quer, né? Então, capturar os leads de uma forma mais adequada. Em segundo lugar, fazer um atendimento pré-venda adequado, respeitando a jornada do cliente, colocando ele numa trilha de conteúdo relevante, né? Então, se você encontra, por exemplo, um casal que está começando a ver imóvel, porque pretende, um grupo, dois namorados que pretendem casar daqui a um ano, eles estão começando o processo, a gente tem que mandar conteúdo relevante para eles que fale sobre
decoração, sobre planejamento de vida, sobre cuidados com filhos. Então, você tem que atender muito bem, entender a necessidade e nutrir com conteúdo relevante até ter um momento maduro, de fato, da gente encaminhá-lo para um profissional de vendas. Então, eu acho que essa arte, que é o inbound marketing, né, que a gente tem trabalhado, eu acho que ela vai agora ser acelerada e vai ter muito mais tecnologia disponível, tanto no antes quanto no durante, né, de Big Data, a realidade virtual, a blockchain, a contratos digitais, e que vão potencializar esse processo aí. Né? Então, eu vejo, vamos dizer assim, uma aceleração de um processo que já está ocorrendo há bastante tempo, mas que agora vai ter não, a gente estava 100 por hora, agora vamos para 200 por hora. Legal, legal. Carlos, surgiu aqui uma outra pergunta, vou juntar duas perguntas que surgiram, uma aqui do Hélio Coelho Neto, que ele pergunta, ele fala o seguinte, que o minimalismo realmente veio para ficar. Será que isso não vai afetar também o eterno sonho de ter uma casa própria? E associado a essa pergunta, também é uma questão de serviços condominiais, né? Que cada vez mais a gente percebe agora, né, ao ficar mais em casa e tal, que primeiro a gente não tem uma recepção adequada para as compras de e-commerce que a gente não tem uma separação adequada lá na portaria, outros serviços de lavanderia, de outras coisas que a gente depende de sair do condomínio e que a gente poderia estar contratando de um outro formato. Como é que você enxerga essa questão? Se esse minimalismo vai afetar o sonho da casa própria e se esses serviços condominiais serão realmente um novo must na oferta, das novas residências que o mercado vai trazer? Então, essa é uma pergunta que a gente tem se feito recorrentemente nos últimos anos, né? Eu tenho ouvido muito que pessoas de 20 até 39 anos não vão comprar mais imóvel, né? Porque querem alugar, porque querem ter mobilidade, não querem fazer investimentos pesados nesse sentido, porque querem mudar de emprego, querem mudar de país, querem mudar de relacionamento, querem ter liberdade, né? Então, na realidade, eu acredito que existe realmente uma tendência nesse sentido, mas tem uma pesquisa interessante que foi feita pela ANAR, lá pela Associação dos Corretores Americana, e que mostrou que essas pessoas que têm esse pensamento, quando casam e quando têm um filho, mudam de ideia e percebem que passa a ser importante ter um bem de raiz por uma segurança psicológica, passa a ser mais importante ter um apartamento perto da escola do filho do que do emprego, porque isso passa a ser uma coisa importante. Então, eu acredito que a gente vai conviver com as duas coisas. Não acredito que as pessoas não continuarão a comprar imóvel, vão só alugar, vão ter o imóvel como um serviço. Eu acho que uma parte das pessoas talvez tenha essa visão, mas eu não acredito que o mercado de compra e venda de imóveis vai acabar. Agora, naturalmente, eu acho que tem dois aspectos também que ajudam bastante a questão do minimalismo, né? Primeiro, é uma percepção que ficou aguçada agora de que eu não preciso ter tanto espaço, que eu consigo viver muito bem em espaços menores. E o segundo aspecto é econômico. Nós somos um país pobre ainda. Teve uma pesquisa bastante interessante feita pela Ernst Young, falando do consumidor de 2040, né? E tinha por objetivo fazer essa pesquisa, né? Se as pessoas continuariam a comprar imóveis. E a conclusão que eles chegaram é que muitos jovens compravam apartamentos pequenos não porque queriam viver num cubículo e ter espaços compartilhados, sociais, mas porque não tem dinheiro para comprar um apartamento maior, que não tinham nada contra ter mais espaço, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado com o radicalismo que algumas profecias que tentam ser autorrealizáveis, né, dizem por aí, né? Eu acredito que o minimalismo, por aspectos econômicos e de mudança de comportamento, é um fato, mas acho que existe uma lógica por trás da compra de imóveis que é cultural, que é do latino, que é segurança, né? Realmente, se você tem um imóvel alocado, você pode, a qualquer momento, o proprietário pode pedir o imóvel. E nem sempre isso também é uma experiência agradável, né? Então, eu acho que nem o céu nem a terra. Eu acho que a gente vai
vai conviver com esses dois mundos aí, e acredito, né, no mercado sustentável e na cidade de São Paulo, porque todo mundo ainda quer morar em São Paulo, né? Por todos os... São Paulo pode ter muitos problemas, mas aqui onde as coisas acontecem, aqui onde a gente tem cultura, diversidade, lazer, vida, vibração, né? Então, o paulistano como eu sai para passar uns dias num lugar tranquilo e tem um limite, né? Chega uma hora você quer voltar para você ter a pujança que a cidade nos traz aqui, né? Eu sou um apaixonado pela cidade de São Paulo. E eu esqueci a segunda pergunta, qual que é mesmo? É a questão dos serviços condominiais. Ah, Né? é verdade. Então, eu acho que a questão dos serviços condominiais, em primeiro lugar, eu acho que tem uma questão econômica também. Houve um certo momento do mercado que havia uma competição das empresas por colocar lista de coisas. Então, era chafariz do adolescente, era espaço massagem do idoso, você tinha uma lista lá no panfleto de espaços que nem sempre eram utilizados, que nem tinham Ibope, e muitos deles tinham manutenções, né? Você manter, por exemplo, algumas coisas ligadas, né? Então, eu acho que há um equilíbrio, né? A gente percebe, por exemplo, que piscinas, nas pesquisas que a gente tem, apesar de serem pouco utilizadas, elas são valorizadas. É que nem apartamento perto de metrô. Às vezes a pessoa não precisa do metrô, mas quer morar perto do metrô porque sente que valoriza o patrimônio, que eventualmente o prestador de serviço chega mais fácil, né? É interessante como a gente tem questões psicológicas associadas aos imóveis e que não necessariamente são colocadas. Então eu vejo racionalidade um pouco maior, né? Uma análise de custo-benefício. Por exemplo, a gente já está projetando empreendimentos que vão ter lockers individuais refrigerados e que permitirão recebimentos de encomendas sem contato físico com o porteiro e com total segurança. Né? A gente já tem, isso nem foi antes até da pandemia, a gente já tem áreas refrigeradas também de descarga para recebimento de produtos refrigerados que você comprou pela internet, você está trabalhando e que você vai pegar à noite. Chega à tarde no seu prédio, né? Então, acho que a gente vai ter um processo contínuo, mas uma percepção um pouco menos emocional e um pouco mais racional do consumidor com relação aos serviços de condomínio aí, tanto pelo custo quanto pela questão do comportamento. Legal, Carlos. A gente tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente está já quase chegando no nosso limite de tempo aqui no Instagram, né? Uma pergunta aqui sobre se os home clubes, eles, nesse momento, essa paradeira é momentânea ou a gente vai ter uma retomada no pós-pandemia, né? E, para finalizar, você pode até comentar sobre isso também, né? Mas, na sua avaliação, qual será o novo normal do setor imobiliário? Né? E aí você já pode se despedir da audiência também, por favor. Bem, os condomínios clubes, né, eu acho que já foram uma tendência durante um certo momento, né? Hoje eu sinto que, tanto por parte das incorporadoras como por parte dos clientes, houve uma percepção de que, ok, eu tenho mais lazer, eu tenho mais espaço, mas também eu tenho uma quantidade de gente muito grande, né? Eu tenho uma mistura de públicos, né? Então eu acho que é uma tendência de diminuição de empreendimentos um pouco menores, não tão grandes. Interessante que os próprios fundos e bancos, que são nossos parceiros, hoje entendem que empreendimentos de médio porte são melhores do que empreendimentos muito grandes. Então tem uma questão até do business também, para você mitigar risco, né? Mas acho que também está relacionado aí ao comportamento do consumidor, né? Em relação ao novo normal que a gente está falando, eu vejo um mundo diferente do mundo que a gente tem hoje, né? Não radicalmente diferente, não acho que tudo vai virar de ponta cabeça, e acho que a gente está vivendo uma situação, é como se eu estivesse numa corrida, onde entrou aquele carro de proteção, que teve um perigo à vista, e a gente vai ter uma relargada. E as empresas que tiverem mais capacidade de entender como a mudança vai afetar a forma de concepção de produtos, a forma de atendimento e relacionamento com o consumidor, as localizações adequadas, né?
a gente vê gente falando, poxa, apartamento Garden, que era mais difícil de ser vendido, talvez agora seja mais fácil, porque, né, eu vou ficar mais em casa. Talvez casas no campo, né? Eu conheço condomínios que tinham muitas casas para alugar vazias e que hoje foram todas alugadas, porque as pessoas querem sair de São Paulo por um certo tempo, né? Então eu acho que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e a palavra agora é navegação, né? A gente está numa tempestade, com uma nuvem de fumaça na frente, e a gente tem que estar com a mão no timão, e o primeiro clarão que tiver, a gente tem que estar muito preparado para rapidamente redirecionar os negócios, fazer mudanças, né? Então eu acho que a capacidade de adaptação, porque realmente dizer o que vai acontecer, como é que vai ser, eu acho que é bastante complicado, né? Eu acho que é um exercício de futurologia aí. Eu tenho visto muitos estudos, né? Muitos deles interessantíssimos sobre o novo comportamento do consumidor, mas eu acho que está ainda, eu acho que as consultorias precisam vender naturalmente, né? As palestras precisam continuar, mas eu acho que a gente precisa ter muita calma na interpretação desses dados e tendo decisões empresariais passo a passo, produto a produto, né? E quem conseguir fazer isso de maneira mais adequada, eu acho que vai ser vencedor aí. Eu queria agradecer muito aí a conversa, a oportunidade de falar com vocês. Fico à disposição, se quiserem me mandar algum e-mail, alguma coisa, eu me disponho a responder as perguntas que não foram possíveis, tá? E agradeço muito aí a oportunidade de bater esse papo com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Carlos. Foi um papo muito, muito legal. Acho que a audiência aqui deu os parabéns. Desculpe aqueles que não fizeram, que a gente não teve a oportunidade de fazer as perguntas aqui, mas que, como disse, a gente pode encaminhar para o Carlos depois, né? E eu queria também convidar a todos, semana que vem, no dia 10 de junho, às 10 horas, a gente vai ter um webinar com o pessoal da ABCP, da Associação Brasileira de Cimento Portland, com aspectos regionais da construção civil. Eu acho que vai ser muito interessante, que a gente vai reunir pessoas no virtual fica mais fácil da gente reunir pessoas do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, né? E eu convido a todos, então, dia 10 de junho, às 10 horas, mais uma edição dos Assuntos Concretos. E mais uma vez, obrigado ao Carlos Borges, aqui, vice-presidente do Secov São Paulo, e a toda a nossa audiência que esteve com a gente durante essa horinha aqui, que foi um papo muito gostoso, e concordo com vocês, realmente, pelos elogios aqui, que foi muito, muito informativo. Obrigado a todos e até a próxima. Tá bom, muito obrigado. Um abraço a todos. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau.